Olá! Hoje chegou a hora de eu falar sobre o livro que eu estava terminando de ler, alongando o tempo, porque o livro é um romance de ficção histórica e eu fiquei muito mexida, então hoje eu estava lendo os últimos capítulos e me debulhei em lágrimas. É um livro para adolescente, ensino médio, nono ano, ensino médio, mas como fala sobre uma realidade que já aconteceu e ainda acontece, e eu fiquei muito emocionada. Então eu fiz o roteiro e vou ler para vocês quem é o autor. Primeiro, Alan Michael Gratz, nascido em 27 de janeiro de 1972, é o autor de 17 romances para jovens e adultos. E além desses romances, tem o Refugiados, Granada, Código de Honra, Prisioneiro B-3087, entre outros. Ele nasceu no Tennessee, é bacharel em escrita criativa e mestre em educação inglesa, ambos pela Universidade do Tennessee. Ele mora atualmente em Asheville, na Carolina do Norte, com sua esposa e sua filha. Refugiado é um romance de ficção histórica, escrito em 2017, que tece 3 histórias convincentes de famílias que buscam refúgio em outros países. As histórias se passam em diferentes épocas e lugares e são contadas da perspectiva de crianças refugiadas. A história de Joseph se passa na Alemanha nazista em 1939. A história de Isabel se passa em Cuba em 1994, durante a época da grande crise econômica e turbulência. A história de Mohammed se passa na Síria em 2015, durante a Guerra Civil Síria. Refugiado é emocionante e comovente. Os leitores se verão nos jovens protagonistas, crianças diante de circunstâncias intransponíveis e trágicas, mas que no fundo são crianças que amam sua família e querem viver em paz. São histórias que elas se passam, um capítulo é a história de Joseph, no segundo capítulo já é a história de Isabel, e gradativamente vai contando a história de Joseph no capítulo, no outro de Isabel, no outro de Mohammed. Então é bem empolgante, assim, mas tem uma parte muito triste, assim, na história de Joseph. Joseph Landau começa em 1938 na Alemanha nazista. Ele, seu pai, sua mãe e sua irmãzinha Ruth estão dormindo quando sua casa é invadida durante a noite em que a noite dos cristais, a noite que a polícia nazista e os camisas pardas foram instruídos a destruir lojas, casas e sinagogas judaicas e aterrorizar cidadãos judeus por toda a Alemanha. O pai de Joseph, junto com milhares de outros homens judeus, foi preso e enviado para Dachau, um campo de concentração. A família de Joseph é finalmente reunida meses depois, em 1939, e eles tentam escapar da Alemanha nazista a bordo do St. Louis, um navio que leva refugiados judeus para Havana, Cuba. O pai de Joseph sofre muito estresse pós-traumático devido aos meses de tortura, fome e trabalhos forçados no campo de concentração. Com apenas 13 anos, Joseph assume muitas das responsabilidades da família. O St. Louis era um navio real que navegou de Hamburgo a Cuba, em maio de 1939, sob o comando do capitão Gustav Schroeder. Transportava 937 refugiados judeus que buscavam a liberdade da perseguição nazista na Alemanha. A viagem é inicialmente alegre e cheia de esperança. No entanto, o problema começa quando o navio atraca no porto de Havana e o governo cubano não permite o desembarque dos passageiros. Joseph, sua família e os passageiros enfrentam agora a possibilidade de serem devolvidos à Alemanha e a morte certa. A história é que eles ficam lá. Ele diz que a viagem é de 40 dias e 40 noites no navio. Eles ficam no porto de Havana. Cuba não aceita, eles têm que voltar para a Alemanha. Eles se desesperam porque lá eles seriam enviados para o campo de concentração. Então, eles conseguem
voltar para a Europa e eles foram distribuídos. Então eles foram para a França, ficaram um tempo na França, só que a Alemanha invade a França e eles também voltam a fugir, a ser refugiados, e a história final é muito emocionante. Então essas três histórias, da Isabel, do Joseph e do Mohammed, elas se encontram no final. Eu vou falar um pouquinho da história de Isabel. A Isabel Fernandes a história dela começa em 1994 em Havana, Cuba, sob o governo opressor de Fidel Castro. Seu pai é pego participando do motim, durante o qual os cidadãos protestaram contra a violação dos direitos civis no governo, bem como contra a crise econômica que havia mergulhado o país na nobreza. Diante da prisão de seu pai, Isabel e sua família, sua grávida mãe, o papi, e o avô Lito, decidem se unir ao melhor amigo de Isabel, Ivan, e sua família, os Castilhos. Os Castilhos construíram secretamente um barco improvisado. No dia seguinte, partiram juntos para Miami. As duas famílias enfrentam muitos perigos nos estreitos da Flórida. Petroleiros gigantes, um furacão que os tira do curso, ficando sem combustível, com tubarões mortais. A Mami entrando em trabalho de parto, enquanto tenta evitar a guarda costeira dos Estados Unidos para que eles possam chegar à costa, onde podem pedir asilo. A história de Isabel é como a de milhares de outros imigrantes cubanos que fugiram da Cuba de Fidel Castro. Então é bem emocionante porque eles ficam à deriva com o barquinho caseiro que eles fizeram. Falta combustível, eles têm que remar, existem tubarões e uma situação muito trágica acontece com o Ivan, que é o grande amigo de Isabel, mas como eu espero que vocês leiam o livro, eu não vou contar o que aconteceu com o Ivan. Também foi uma das partes que eu chorei muito nesse livro. A última história é de Mohammed Bishara. Começa em 2015, durante a Guerra Civil Síria, em curso. Sua mãe, pai e irmão mais novo, Walid, e irmã bebê Hannah, mal conseguiram escapar do bombardeio do seu prédio. A cidade de Alepo está em ruínas e a família decide deixar a Síria. É a única opção se quiserem sobreviver. A família enfrenta dificuldades e tragédias durante sua longa jornada pela Turquia, Grécia, Macedônia, Sérvia, Hungria, a caminho da Alemanha. A família luta entre a necessidade de permanecer invisível para evitar o perigo e sobreviver e tornar-se visível, para que aqueles que têm recursos possam ajudá-los. A Guerra Civil Síria ainda está em andamento. Aqui em 2021, 2022, é considerado o conflito mais mortal do século XXI até agora, com 250 mil vítimas e milhões de sírios que foram forçados a fugir da devastação. O interessante é que essas histórias se interligam e no final da leitura nós percebemos qual a conexão entre essas três crianças. A história do Mohammed é bem interessante assim, porque eles acreditavam nas pessoas que iam ajudar. Então eles, como é 2015, é muito próximo da nossa realidade, eles usam aqueles aplicativos para procurar os lugares quando eles estão na floresta. Eles usam o aplicativo do celular para tentar se encontrar. O pai dele é muito, ele tem muita esperança, então ele está sempre fazendo piada, tentando alegrar a família. Mas eles, numa dessas viagens marítimas que eles têm, que eles foram num bote e as pessoas maldosas venderam para eles os salva-vidas que não eram reais, eles eram, não funcionaram na água. Então o bote estourou e eles começam a afundar. Eles têm que tentar vencer e tentar encontrar os outros barcos. Eles conseguem ser socorridos pela guarda costeira. Só que a Hannah, a mãe dela não estava mais aguentando nadar com ela no colo, então ela entrega num dos barcos dos refugiados, ela
ergue a menina e entrega o bebê. E ela, durante a trajetória dela, ela procura esse bebê entre os refugiados nesses países, na Turquia, na Grécia, na Macedônia, na Sérvia, na Hungria. Ela ficou como uma pessoa assim, sem alegria, porque ela procura essa nenê e ela não consegue achar. Então, ela não sabe se essa menina sobrevive ou não. Então, essa parte da história é muito triste, porque sobrevivem ele, o Mohammed, o pai, o irmão, a mãe, mas a bebê que eles tentam salvar, entregando no barco quando eles estavam se afogando, que eles conseguem sobreviver. A nenê vai para um barco desconhecido de refugiados e ela não é encontrada. Então, é uma das crianças refugiadas que estão sem pai. Na verdade, essas histórias são baseadas em fatos reais. Alguns personagens são reais. Eu convido vocês a lerem Refugiado, de Alan Gratz. Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Obrigada!